Estamos aqui para mais um vídeo do nosso projeto, que é o nosso projeto Universo. Desde já quero agradecer a você e a todos que estão aí do outro lado, vendo nossos vídeos. E eu estou aqui fazendo aquilo que decidi a fazer, tomei uma decisão a fazer esse projeto. Estou aqui no início, mas estou aqui caminhando passo a passo e mais uma vez nós estamos juntos. E hoje, para falar e comentar de um assunto muito importante, principalmente para mim e para você. E hoje falar num sentido bastante místico, né? Mas o que é místico? O que é mística? A mística ela foca na experiência individual, direta e íntima com o divino, transcendendo as regras normais e dogmas para buscar uma união profunda com a realidade única, com a realidade última, com Deus, né? Então a mística ela foca numa experiência individual e direta com o divino, transcendendo as regras, as normas, né? Por isso que eu gosto muito da mística e o nosso projeto ele é baseado na mística, na metafísica, na mística, na física quântica e na metafísica. E um pouco também falar, nesse vídeo de hoje vai incluir também a metafísica, o sentido metafísica. Na espiritualidade é a metafísica, espiritualidade e a dimensão que vai além do mundo físico e das coisas comuns. Então vamos falar sobre uma espiritualidade muito importante para a minha vida e para a sua vida, que é a transmutação e a transição. E nós passamos por essas fases, independente de qualquer situação, nós passamos por essa fase. Mas quando se fala ou se eleva em termos de coisas espirituais, coisas sagradas, essas duas palavras, essas duas palavras, elas agem muito na nossa vida, né? E na minha principalmente. Quando eu decidi, eu resolvi fazer uma mudança na parte espiritual na minha vida, incluiu a transmutação. E não foi uma tarefa muito fácil não, e não é uma tarefa fácil, não é. Mas eu decidi, tomei uma atitude e falei, eu vou trazer isso para a minha vida, e trouxe para a minha vida, que a transmutação e a transição. Primeiramente, a transmutação. E quando a gente se envolve nesses dois aspectos, ou nessas duas coisas, certamente trarão mudança, trarão coisas progressivas e também, consequentemente, teremos algumas percas. Mas algumas percas com ganhos depois, né? Às vezes é perca, não existe quem só ganha, isso não existe. Isso faz parte do jogo, faz parte de matemática, faz parte da vida. Não existe, né? Você nunca viu numa competição, seja lá qual ela, coletiva ou individual, alguém que só foi campeão e nunca sofreu uma derrota. Isso não existe, isso não tem, nunca teve. Mas existe aqueles que sobressaem, aqueles que levam um favoritismo maior, que se dedica mais, que empenha mais, que tem mais conhecimento, né? Isso sim tem, e que destaca aquele que é melhor. E nós, na nossa vida comum, na nossa vida normal, nós sempre estamos buscando vencer e trazer coisas boas para nossas vidas. E graças a Deus que nós temos hoje um entendimento de coisas espirituais, nós temos força favorável da parte de Deus
que nos auxilia, que nos ajuda e que nos orienta. E essa orientação, ela é fundamental para o processo da nossa vida comum, processo da nossa vida normal e também incluindo a nossa vida espiritual. E hoje nós estamos falando sobre transição e transmutação. A transmutação, ela vem em primeiro lugar. No sentido espiritual, a transmutação vem primeiro. Ela é uma mudança íntima, profunda, de valores, crença, energia e consciência. A transmutação, ela é uma mudança íntima, profunda, de valores, crença e energia. Quando eu transmutei o meu lado religioso, quando eu falo lado religioso, por quê? A religião, ela se baseia em dogmas, rituais coletivos, nas escrituras sagradas, mediatas por uma instituição. Você pode ver que cada instituição, cada segmento, ela tem lá suas regras, os seus dogmas, o seu proselitismo, e assim elas se baseiam naquilo que eles acham que é lógico, naquilo que eles acham que é certo, e optam por aquilo ali, e buscam uma proximidade com Deus, com o divino, com Jesus, como queiram entender, mas sempre baseado naquelas normas. Então, eu já usei os meus preceitos, né? As minhas regras que me orientam a uma conduta, ao ensinamento, a uma obrigação a seguir livre, que foi através da mística. E hoje eu tenho um pensamento livre, mas não que esse pensamento livre seja um pensamento distante ou longe das coisas de Deus e das coisas espirituais. Não, não tem nada a ver. É uma coisa completamente dentro dos padrões, padronizado na crença, padronizado na fé, padronizado numa espiritualidade que venha nos trazer benefício espiritual e fazer com que nós temos uma proximidade de Deus, né? E com isso também, da nossa parte, mantermos uma lealdade, sermos fiel aos princípios daquilo que nós aprendemos, daquilo que Deus, o universo, Jesus estabeleceu para uma conduta de vida espiritual. Se nós quisermos aproximar, Deus não precisa de mim, o universo muito menos, e tampouco Jesus. Mas nós sim carecemos e precisamos para nós atravessarmos nessa vida, nessa lida que nós estamos aqui fazendo, né? Como forasteiros, estamos aqui numa missão, né? Eu mesmo como forasteiro, numa missão espiritual, ao fim de chegar um dia a minha jornada, né? E atravessarmos essa vida confiando, acreditando e crendo e vendo o resultado daquilo que nós empenhamos, daquilo que nós buscamos para nossas vidas. Porque tudo na vida é resultado. E quando há resultado bom, nós sentimos animado, nós sentimos mais com vontade de prosseguir, né? De buscarmos, de alcançarmos mais benefício, o anseio da nossa alma, da nossa consciência, por aquilo que nos traz paz, por aquilo que nos traz satisfação, elevo espiritual e uma vida com um sentido claro de que nós estamos certos. Então é isso que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, mas isso é nós que temos que buscar, é nós que temos que lutar por isso, né? E quando nós fazemos isso, certamente
nós teremos bons resultados, certamente nós teremos benefício, mas entre esses benefícios e esses resultados, nós temos uma peleja, né? Nós temos uma luta, que é focarmos naquilo que nós queremos, colocando sempre Deus em primeiro lugar, e assim lutarmos e com certeza, consequentemente, eu serei vitorioso e você será vitorioso. Se você crer, se você acreditar e se você for sincero, honesto e espiritual, certamente você será abençoado. E nada melhor do que saber e sentir que nós temos essa autonomia concedida por uma liberdade espiritual, por um reconhecimento da nossa parte nas coisas divinas e saber que nós estamos nos alinhando a uma força maior, estamos nos alinhando a quem é dominador, estamos nos alinhando a quem incumbiu as leis universais ao universo para o regimento de tudo que é estabelecido nesse mundo, de tudo aquilo que nós fazemos parte nesse período que nós passamos aqui de existência de vida humana, consciente de que nós estamos aqui numa passagem, né? E lutarmos para sermos vencedor. Ninguém luta para perder. Ninguém luta. Às vezes nós vemos, às vezes vou fazer aqui uma analogia, né? Vendo no campeonato, principalmente campeonato brasileiro, em qualquer modalidade de campeonato, mesmo que aquele time já não tenha mais chance de classificação para disputar a final, para disputar o primeiro lugar, ele mesmo assim, quando eles entram em campo, entram em competição, ninguém entra para perder. Perde às vezes por não ter condição de ganhar do adversário, ou não ter competência, capacidade no nível de vencer, então aí sofre-se a derrota, né? Mas agora, ele não queria perder, ninguém queria. Por que você perde? Por falta de conhecimento. Por que eu perco? Por não ter o nível, não ter a capacidade, não ter o grau superior àquilo que está acontecendo, aquilo que me envolveu na minha vida, aquilo que entrou na minha vida. Mas quando eu busco força, quando eu busco capacidade, quando eu busco energia, espiritualidade, e me alinho com aquele que é o maior, com o técnico maior, né? Que tem os seus conceitos, que tem a sua direção. Então nós tomamos orientação, não orientação humana, mas uma orientação divina. Nós alinhamos nossos pensamentos, nosso sentimento e nosso comportamento. Automaticamente as coisas começarão a mudar, né? Automaticamente as coisas começarão a mudar. Às vezes nós pensamos que nada está acontecendo, que nada vai acontecer, mas sim, está acontecendo sim. Está acontecendo, eu tenho certeza que está acontecendo. Só de eu estar aqui, de você estar aí, já aconteceu alguma coisa boa na minha vida e na sua boa está acontecendo. Porque nós estamos procurando coisas espirituais, coisa que nos leva mais próximo de Deus. Então nós vemos a transição e a transmutação. A transmutação é o ato de transformar uma coisa em outra completamente. Foi o que eu fiz. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu não tinha essa linha de pensamento, mas eu vou dar essa linha de pensamento aqui. No meu caso, eu era uma pessoa e eu servia na igreja. Eu fui muito tempo da igreja. E depois, com o passar do tempo, com o desgaste, com coisas que não cabe eu falar, e não é do interesse de ninguém saber, né? Vamos aqui falar daquilo que nos interessa. E eu resolvi mudar. Eu vou mudar e mudei.
como eu achei que eu tinha capacidade, eu tinha um nível espiritual, eu tinha um embasamento, um alicerce, um rudimento. Dá licença. Como eu tinha um rudimento, um princípio espiritual, eu pensei comigo, não, eu posso mudar, e eu vou mudar. E eu mudei meus paradigmas, mudei meu sistema de crer, meu sistema de crença, fiz uma transmutação, mas não saí do propósito, continuei a mesma pessoa, crendo no mesmo Deus, no mesmo Jesus, nos mesmos mandamentos, nas mesmas leis, mas com a transmutação, mudei meus paradigmas, meu sistema de crença. Por quê? Porque eu achei que me convinha mais eu ver dessa maneira, que dessa maneira eu seria bem mais, não vou dizer sucedido, mas bem mais próximo das coisas espirituais. E, consequentemente, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que você faz, certamente nós temos um retorno. A maior crença que você deve ter, e que eu também devo ter, que tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que nós vamos viver. É a nossa ação que nos traz a reação daquilo que vai acontecer na nossa vida. E às vezes, nós não precisamos nem tanto de tanta coisas religiosas igual nós temos. A obesidade religiosa é muito grande. É muito grande. As pessoas estão obesas de tanto ouvir. Ouve no domingo, ouve na quarta, ouve na sexta. Ouve em culto extraordinário, em eventos, em congressos, né? E uma correria danada para ouvir, e estão obesos de tanto conhecimento que tem. Imagina você, eu, há 40 anos ouvindo, há 30 anos, 10 anos, 8 anos ouvindo, e ainda é monótono, é repetitivo. Pode observar, é repetitivo. Você vai hoje um domingo bastante abençoado, um domingo bastante radiante, ensolarado. À noite os cultos abençoados, as missas, né? As palestras, as reuniões. É monótono, é repetitivo. Já até sabemos o que vai falar. Já até sabemos o que vai acontecer ali naquele período. Mas vamos lá cultuar. É um ritual, é um costume nosso, é nossa crença, vamos lá. E vamos indo. E aprendendo. Muito bom, é claro que é bom, é eficiente. Mas se não tivermos uma transmutação e uma transição, de nada isso vai resolver e de nada isso resolve. A transmutação é uma transformação de uma coisa em outra completamente diferente. Então todo mundo vai ver, quando nós trazemos isso. Eu estou meio resfriado agora nessa manhã, agora é de manhã, mas graças a Deus por isso. Eu fiquei meio resfriado, está meio friozinho, mas uma temperatura amena, uma temperatura bastante razoável nesta manhã, e graças a Deus por isso. Mas isso não é o problema. Graças a Deus nós estamos juntos. Então, depois dessa transmutação, nós vamos para a transição. A transição, ela é a passagem do velho para o novo. É um processo psicológico que a pessoa tem que passar
para lidar com a outra circunstância de mudança. Isso é uma transição, é a passagem do velho para o novo. Quando aquele homem foi falar com Jesus, chamado Nicodemos, que isso é continuadamente comentado dentro das igrejas, é um princípio muito bom para se explicar o evangelho. Quando Nicodemos foi falar com Jesus. Só que Nicodemos estava pulando uma etapa. Nicodemos estava pulou a transmutação. E Jesus fez ele voltar à etapa que ele estava mudando. Quando ele disse para Jesus, mas espera aí, pode um homem velho como eu voltar no ventre da minha mãe? Aí Jesus começou a explicar para ele, não vamos explicar aqui que vai estender, o assunto não é esse, mas o significado da transmutação é esse. Jesus fala, e significa a passagem do velho para o novo. Ou seja, mesmo você velho, mesmo eu velho, mesmo Nicodemo um homem velho, como ele era, Jesus disse que havia a possibilidade dele se tornar uma nova pessoa, passando por um processo psicológico, de uma aceitação mental, de uma aceitação física e de uma aceitação espiritual. Nós vamos passar por um processo. Nós vamos deixar o velho para nós entrarmos no novo. E não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Às vezes, quando eu via, ou quando nós vemos, quando se faz um apelo, estou falando aqui com sinceridade, sem intercessão daquilo que fazem e daquilo que não deixam de fazer. Estou falando o meu parecer, o meu modo de pensar, o que eu sempre pensei e como eu sempre agi. A pessoa aceitar a Jesus. A pessoa aceita, no momento, na hora, até mesmo às vezes da empolgação, da necessidade de que ele tem de uma intervenção devido à sua situação, à sua circunstância de aflição, de necessidade, porque 95%, eu acredito, se fazer um levantamento, eu acredito que de 90% a 95% de nós que estamos dentro de uma igreja, o nosso encontro com Deus, com Jesus, com a palavra, foi comovido e levado por causa de situações difíceis que ocorrem, que acontecem na nossa vida. É evidente que você pode estar carregado, sobrecarregado. Se você aceitar um conceito espiritual, mudar teus pensamentos, mudar tua maneira de pensar, tua maneira de agir, é evidente que coisas boas, coisas novas vão acontecer. Pelo seu esforço, pela sua necessidade e pela sua convicção de que existe um ser, existe uma divindade, uma espiritualidade, um Deus, né? Que ele tem forças espirituais e na realidade essa força não está nele. Ele já é. Essas forças estão dentro de você. O esforço é teu, o esforço é meu. Que adianta você aceitar um bom trabalho, uma boa empresa, e você não fazer por onde? Você aceitar uma boa pessoa ao seu lado? Você aceitar uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, trabalhadora, cumpridora dos seus deveres, e você não prestar, vai resolver? Não vai. Vai resolver você aceitar Deus e você não mudar, continuar no velho? Resolve? Não resolve. Aí o que acontece? Que muitas vezes nós vemos assim, nós temos um palavreado dizer, se desviou. Não se desviou, não.
Ele nem se transformou, ele estava lá, só mudou o aspecto. Ele só passou pela transmutação. Só passou por uma mudança, como for dizer, a forma de transportar uma coisa em outra. Ele nem passou pela transmutação. Só mudou o aspecto. Você está entendendo? Você está entendendo qual é a explicação de hoje? Eu vi um dia, eu tive uma experiência, a gente tem sempre experiência. Uma mulher, uma senhora. Um dia eu vi ela, oi, como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Aí, voltei para Jesus, tô com Jesus, sem Jesus não dá, o mundão como é que tá, o mundão desse jeito, dessa forma. E mudou completamente o seu aspecto. Uma roupa de crente, um cabelo comprido, cabelo solto, com a Bíblia na mão. E ela ia indo para a igreja, certamente ia para a igreja. Eu parei, conversei com ela, porque eu gosto muito de indagar as pessoas e conversar com as pessoas. Converso muito. E você conversando muito, você consegue ver a psicodinâmica e a dicotomia das pessoas. Eu vejo muito isso, analiso muito isso, trago isso muito por experiência minha. A dicotomia e psicodinâmica do ser humano. Qualquer dia eu vou falar sobre psicodinâmica e dicotomia, que faz parte da nossa vida e que nos mostra no nosso exterior. E aí tudo bem. Só que daqui a pouco, só que é uma pessoa que tem muitas lutas, muitos problemas e é muito levada a uma vida promíscua, uma vida completamente meia fora de uma vida comum. Mas ela tem uma ansiedade de que aconteça uma mudança, de ter uma vida comum, uma vida normal, uma vida melhor, para melhor viver. É isso que acontece comigo, com você, com todos nós. Só que daqui a pouco, daqui a um tempo, ela não conseguiu sustentar aquele segmento, aquilo que ela quis para a sua situação. E eu vi, sem ela mostrar, eu vi o processo que ela passou e aonde ela estava agora. Assim como você vê na vida de alguém, alguém também vê na sua vida. Não precisa ficar falando muito não, viu? Não precisa falar muito não. As pessoas sabem, as pessoas vê. Não precisa de muita conversa não. Jesus não conversava muito não. Jesus já falava logo, você quer? Então vai lá, lava, passa o gospe no chão, passa no olho, vai lá e lava lá no tanque lá. Você quer? A tua fé te salvou. Ninguém te condenou? Também te condenou, vai embora. Mas não peca mais não, aí é culpa e responsabilidade sua. Jesus não tinha muita conversa não. E o que tem por aí é muita conversa. Muita conversa demais. Muita converseira demais. E conversa não resolve. O que resolve é atitude, é posição, né? É transição, é passar do velho para o novo. E enquanto nós não passarmos do velho para o novo, nós vamos sofrer consequências das mesmas situações. E não é fácil passar. Não é fácil. Não é fácil uma mudança ou transformação. Quem disse que aceita e que aceitou, tudo bem. Até concordo. Você aceitou, tudo bem, até concordo. Mas as mudanças de hábito, costume, leva tempo para você se desfazer, para nós desfazermos. Leva tempo. Precisa de muita obediência a nós mesmos, ao nosso corpo físico, a nossa mentalidade, ao nosso sentimento, a nossa espiritualidade. É um trabalho íntimo, é um trabalho bastante profundo, mas há possibilidade, sim, há possibilidade. Quando nós temos intenção, quando nós temos vontade, nós temos um Deus, nós temos uma força, do qual nós partimos dele, no qual nós fazemos parte desse Deus, né?
que a Bíblia diz que nós somos imagem semelhante dele. Nós não somos como um animal. Nós somos diferentes, nós somos humanos. Nós temos uma espiritualidade. Você está entendendo? E a falta de valorização pelas coisas espirituais leva o homem à decadência, à maldade, à à crueldade, à destruição. E Deus não é injusto. Às vezes já vi até falar que Deus não é injusto, não. É causa e efeito. É ação e reação. Deus não é injusto, não. Se você está passando algum desastre, algum acontecimento na sua vida, Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso foi causa sua, danos seus anteriores, atitudes desastrosas que você tomou. Então isso agora está reverberando, está acontecendo, chegou e chega. Mais cedo ou mais tarde. Você está entendendo? É como um corredor numa maratona, numa competição. Deu a largada numa competição, num jogo. Vai chegar o momento. Vai chegar o fim. Então, quando chega ao fim de uma competição, de uma maratona, de um partido, vamos fazer aqui um comparativo. As pessoas começam a se esforçar para alcançar a vitória. Começa a lutar. Começa a dar tudo de si para alcançar. Porque vê que está chegando no final e eu quero vencer. E às vezes chega no final da nossa forças. Estou sem força, estou sem vida. Agora só eu. E é só você. E ainda bem que tem Deus. Tem alguém que pode te ajudar. Depende de você, depende de mim, depende de nós. Pois bem, eu quero terminar esse vídeo de hoje. Talvez falte em mim uma clareza maior para a explicação. Para me passar para você. Mas de uma coisa eu tenho a certeza. Eu preciso e você precisa. E tem quem nos ajuda. Isso que é o importante. E esse foi mais um vídeo do Projeto Universo. Eu sou o Joel, como você já sabe, né? Acreditando nas Escrituras Sagradas, na lei do universo e em Deus. E sempre lá, usando o lado místico das coisas espirituais, sem proselitismo. Por que eu falo sem proselitismo? Porque eu não tenho interesse, o proselitismo, ele foca em que você aceita o modo que ele pensa. E se você aceitar o modo que eu penso, as coisas vão melhorar para você. Aceita o que eu estou falando, que as coisas vão melhorar. Não tem esse interesse de passar, querer pôr você perto de Jesus, querer pôr você perto de Deus, querer passar para você coisas que você tem que passar. Isso é o proselitismo. Querer que você segue o que eu fiz que vai dar certo para você. Às vezes a situação é diferente. É diferente. A sua criação, a sua cultura, o seu ensinamento é diferente do meu. Eu tenho estrutura para falar que sou um místico hoje. Eu tenho. Para conviver e ter uma vida espiritual sem estar dentro de uma igreja. Eu tenho base. Eu tenho maestria para continuar. Você está entendendo?
E acima de tudo tem um que nos entende por completo. Que esse é Deus. Né? O princípio antrópico forte. Ou seja, como nós conhecemos como Deus, como Jesus, ou o universo que rege as leis que nos guia nesse mundo. Gratidão e até o próximo vídeo do nosso projeto, o Projeto Universo. Fique na paz e que as coisas boas possam seguir você, se você procurar também o que é bom para você.